Valendo. Olá, estamos de volta com mais um episódio do FETalks Podcast, uma vida consciente e real. E hoje, uma convidada que veio diretamente de São Paulo, uma professora internacional. Estamos muito chiques nesse podcast. Aproveitando esse momento que a gente está trazendo, né, que a gente trouxe, está acontecendo o curso de formação de yoga da Yoganaya aqui em Maceió, para quem está em Maceió. E também tem os cursos da Yoganaya em diversos locais do Brasil e fora do Brasil, e também online. Mas eu estou aproveitando, né, claro, as professoras que vêm e ter a oportunidade de estar aqui pessoalmente. Já tivemos aqui a Catherine Ribeiro, foi a professora do primeiro módulo, foi muito legal o podcast com ela. Falou de Ayurveda, de yoga, de vida, de medicina, de saúde, porque esse é o propósito do podcast, do FETalks. Sempre abordando temas diferentes, mas todos com o propósito de trazer mais consciência, mais saúde, bem-estar, espiritualidade, todo esse universo que envolve, que também é a minha vivência que eu trago para cá, né? Com verdade, com essência, com leveza. Então, hoje a convidada é Ana Lug, ela é professora de yoga, diretora pedagógica da Yoganaya International School. E o resto você pode falar, o seu currículo. Mas antes da gente começar o bate-papo, vamos para o nosso momento conexão. Vou colocar aqui um pininho de óleo essencial. Sempre esse óleo essencial ele cai 10 pingos, né? É. Ele não é super econômico. Não. Inala, fecha os olhos. Conecta. Eu convido não só a gente aqui no estúdio para fechar os olhos e ter um momento, um minutinho de respiração consciente, mas quem está ouvindo, se você não estiver dirigindo no carro ou trabalhando, se você puder fechar os olhos e se conectar com a sua respiração, apenas um minuto. Aproveitar esse momento para fazer isso. Só observando sua inspiração e sua expiração. O movimento da sua respiração no seu corpo, no seu peito, no seu abdômen. Percebe o movimento das costelas, expandindo, contraindo. Conecta com uma intenção, com Sankalpa, esse momento. Algo que você deseja. Ou pode ser também um momento de gratidão, de agradecimento. Que esse momento seja proveitoso, seja produtivo de todas as maneiras para nosso crescimento pessoal. Que a gente possa contribuir da melhor maneira possível com o nosso conhecimento, com um bate-papo leve, não só para quem está aqui, mas para outras pessoas ao nosso redor. A gente vai formando uma corrente do bem, uma corrente de expansão, de luz. Trazemos as palmas das mãos unidas em frente ao coração, em Anjali Mudra, gesto de agradecimento. Inspira profundamente. Solta o ar. E devagar abre os olhos. Namastê! Namastê! Bem-vinda, Ana. Obrigada. Quem é Ana? Fala aí pro pessoal. Quem sou eu? Eu me faço essa pergunta bastante. Quem é a Ana? O que é a Ana aqui nessa história, né? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. É. Mas eu quero, inclusive, pegar um gancho nesse seu início tão gostoso para falar um pouquinho da Ana.
Me chamou muita atenção você dizer que a gente ia fazer 1 minutinho, só 1 minutinho de concentração na respiração aqui. Eu, ao longo da minha jornada, em um determinado momento da minha vida corporativa, muito antes de eu estar como estou hoje, eu implementei dentro da empresa 1 minutinho de respiração por dia. E é muito louco como a nossa vida, ela nos leva a crer em coisas inacreditáveis. Porque dentro do meu trabalho do yoga, quando eu fiz essa formação, eu estava no mundo corporativo. E para não me desconectar da yoga, eu propus uma respiração nas reuniões, no mundo, né, no mundo dos negócios, para a gente trazer foco para a reunião. E aí, dentro desse trabalho da respiração, eu propus que todo mundo anotasse um horário do dia que você para 1 minutinho para observar a sua respiração. E a maioria das pessoas não conseguia fazer. Olha. E me chamou muita atenção você dizer só 1 minutinho, porque eu falei tantas vezes assim, mas é só 1 minutinho e você não consegue. 1 minutinho não dá. Como não dá? Como é que a gente passa o dia sem parar 1 único minuto para se observar? E a gente passa. E a gente passa muito. É mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. E aí, então, a sua história com o yoga começou assim? A minha história com o yoga começou bem mais tarde do que eu gostaria. Gostaria de ter nascido no yoga. Eu tenho esse sentimento também. Mas não foi assim, não nasci assim. A minha história no yoga começou por volta de 2005, quando eu fui fazer minha primeira aula de yoga. Por estar em um momento da minha vida que eu estava sentindo um certo vazio. E esse vazio, ele não era uma tristeza. Era só uma coisa com a qual eu não estava sabendo lidar. O meu relacionamento com o meu marido, ele é muito intenso, sempre foi. E essa foi a primeira vez que nós ficamos separados por um tempo. E ficar separado, não ter ele ali na minha rotina, me fez buscar alguma coisa que preenchesse o vazio que estava aqui dentro. E foi assim que eu tive meu primeiro contato com o yoga. Eu era do mundo corporativo, eu trabalhava dentro dos hospitais, enlouquecida, sem hora para comer, sem hora para dormir, sem hora para trabalhar. Mas ainda assim... Só com hora para trabalhar, né? Na verdade, Ainda assim, com as minhas filhas e com tudo, com a equipe que eu liderava, ainda assim, estava faltando. E foi assim que eu fui experimentar minha primeira aula de yoga, sem pretensão nenhuma. Eu sou muito curiosa, sabe? Sim. Muito curiosa. E yoga era uma coisa que eu não conhecia. Não tive contato com pessoas do yoga na minha infância, na minha adolescência. Então, a curiosidade me chamou. Porque as outras coisas eu já conhecia, essa não. Falei, vamos ver o que ela faz. Sim. E foi incrível. Porque sem entender nada, eu saí de lá preenchida. Eu saí dessa aula com uma sensação deliciosa e uma certeza assim, de que precisava disso. Isso eu precisava, independente de qualquer outra coisa na minha vida. E eu acho que foi aí que a estrada do desenho da minha história, ela ganhou um novo rumo. Abriu-se uma nova trilha ali para eu poder voltar. E eu voltei muitas vezes, mas eu acho que assim como todo mundo, eu fui e voltei muitas vezes, né? A gente acontece tem uma muito época isso. que a gente fica intenso, outra época que a gente se distancia e acaba não cabendo na vida, e aí a gente volta e fica intenso de novo. Eu tramitei nesse universo por um bom tempo, como praticante de yoga, e achando que estava entendendo o que estava fazendo. Achando que estava pleníssima. E que bom. A dar surtada. Que bom. Eu acho que tudo é válido porque tudo que a gente faz nos traz até onde nós estamos. Então, quando eu olho para essa estradinha, eu vejo todos os sinais que a vida me mostrou e o tamanho da minha inconsciência em determinados momentos. Mas, graças a essa inconsciência, a estrada se fez dessa forma e me trouxe até aqui. Ai, que não delícia. Não tenho o que reclamar, né? Isso é bom falar. Como eu estava comentando antes com a entrevistada anterior, né, foi a Sandy, e falei para você que na semana passada
Essa semana saiu o podcast com 2 professoras de yoga e foi um papo bem leve, bem assim. Eu coloquei o nome que não era o tema que eu tinha combinado com elas, mas confissões entre professoras de yoga. Porque há um estereótipo, né? As pessoas imaginam que quem é professora de yoga é super plena, não tem estresse, não fica triste, não tem raiva, né? As emoções normais do ser humano. Sofre, Que não tem, às vezes está muito animada, às vezes está desanimada, às vezes para até de praticar, mesmo dando aula de yoga, pela sua rotina, né? E então eu gosto sempre de quebrar esses rótulos, sabe? E quando você fala isso, eu fui e voltei, e assim a gente vai experimentando e vai indo, né? E se aprofundando. E eu acho que isso é importante porque nós mesmos fazemos isso. Né? Criamos uma ideia de um personagem ideal, das pessoas que nos inspiram. Eu lembro perfeitamente quando eu estive pela primeira vez na Índia e vi um guru, né, falando. E aí, sabe quando você olha, você cria essa ideia de que, nossa, essa pessoa nunca sai do estado do centro. Iluminada. Né? E não é verdade, porque é um ser humano que está ali, né? Que se trabalha muito, 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 mas é um ser humano. É um ser humano que passa pelas mesmas polêmicas internas que nós. A diferença é a experiência que você vai adquirindo ao longo do caminho para lidar com isso que está acontecendo aqui dentro, né? E eu lembro que um dos satsangas que eu acompanhei na Índia, a pessoa me disse assim, foi falar sobre isso. Ele disse, eu uma vez estava numa multidão, sentei para falar e o microfone, quando eu sentei para falar, não funcionou. Eu sabia perfeitamente que só a primeira linha podia me ouvir, o resto não conseguiria. Então, com toda a calma, eu esperei a equipe, e aí eu já fiquei imaginando a cena, porque a Índia é bem complexa, né? Eu já fico imaginando o que não rolou ali até que alguém conseguisse resolver. Sim. Aí ele falou, e eu fui tentando, e aquilo foi me irritando, e eu fui tentando, e não funcionava, e vinham, trocavam, e as pessoas começaram a ficar impacientes. Ai. Chegou uma hora que eu dei um grito. Quando eu dei um grito, todo mundo se assustou. Eu falei assim, para! Porque vinha um, trocava, colocava o cabo, não sei o quê, mas parecia que ninguém estava sabendo o que estava fazendo. E aí eu dei um grito, as pessoas se assustaram. E lógico, as pessoas se assustaram, porque ninguém espera que uma pessoa como eu dê um grito no meio de uma palestra. Mas ninguém estava me ouvindo, eu estava dizendo, tá tudo bem, eu vou falar assim mesmo, nessa altura tá ótimo, não precisa mais mexer. Eles continuavam mexendo. E eu disse, para! Lógico, depois pedi desculpa para todo mundo, mas eu sei que muita gente saiu dali decepcionada. Decepcionada porque a imagem criada não era essa. E a gente faz isso. Sabe, você vai ouvindo tudo isso e vai imaginando essa cena e pensando, realmente, você nunca imagina que ele vai elevar o tom de voz. Mas são humanos. Sim, assim exatamente. Assim como nós, quando a pessoa vê uma professora de yoga, fala assim, não, mas mentira, você fica estressada em algum momento do dia? Não é possível? Eu falo, como não? O que te estressa? Depende do dia do mês, né? Porque existem dias muito sensíveis no mês. Eu, por exemplo, sinto perfeitamente o meu ciclo lunar, sinto perfeitamente a mudança da lua e o quanto eu fico mais suscetível a explodir na lua cheia, por exemplo. Amanhã. Ai, meu Deus. No meio do curso. E eclipse. Mas eu percebo, assim, quando eu acordo, eu percebo como eu estou. E isso é um indicador do quanto eu tenho que me cuidar. Então, nos dias que, por exemplo, eu me percebo muito impaciente, eu já aviso o Guima, meu marido, falo, o Guima, hoje eu não estou muito boa. Então, assim, dá uma segurada na crítica, né? Porque hoje eu não estou muito receptiva para isso. Então, entenda que o dia não está bacana. Porque nesse dia, pequenas coisas irritam. Né? Sabe aquela coisa assim... você está ali no seu ritual diário, eu tenho os meus, e são importantes para mim, então eu estou ali, por exemplo, de manhã, no meu momento que eu gosto de estar sozinha, preparando o meu shot matinal, e entra alguém me atropelando e acelerando e dizendo, vamos, já vou comprar pão, porque a gente precisa isso. Eu falo, eu não vou fazer nada correndo, para. Meu Deus, estou aqui, num outro momento, quem está com pressa é você, está com pressa, passa reto.
não atrapalha o meu ritual. Não vem trazer essa energia que eu tô aqui no meu... E outra coisa clássica, inclusive eu falo bastante disso nas minhas aulas. Ele adora dizer assim pra mim, nos dias que eu tô irritada, lógico, né? Respira, professora. Tá irritada. Aí dá mais raiva. Vontade de estrangular a cabecinha, né? Mas também é um lembrete, né? Porque nessa hora, apesar de eu ficar com raiva, eu lembro perfeitamente que tá na hora de respirar mesmo. Tá na hora de respirar e abstrair. Foi ótimo esse gancho que você deu, porque eu já ia voltar pro respirar do começo. Porque a gente estava conversando, né, hoje, anteriormente, falando do Yoga Nidra, que a gente vai falar aqui. Mas eu vejo que também uma das suas paixões dentro do yoga é o pranayama, né, a respiração, as técnicas, esse trabalhar com o prana, com a energia vital. Me fala como é a sua experiência pessoal com isso e como você coloca isso para ensinar outras pessoas. Para mim, que não tem tempo de respirar. Para mim, o respirar, né, o exercício respiratório, a observação da energia prânica, o trabalho do pranayama, ele é uma das técnicas mais importantes que existem dentro do yoga. Ele está posicionado em um lugar muito específico, eu acho, que é o lugar de você sair do denso e entrar no sutil. De você acessar aquilo que você não vê. Nós temos uma dificuldade com o que a gente não vê. É mais fácil acreditar e fazer as coisas que a gente vê. A gente, por exemplo, se motiva quando a gente vê alguma coisa feita por nós que ficou bonita. Porque automaticamente a gente acessa no nosso cérebro o sistema de recompensa que nos traz uma sensação deliciosa de, nossa, fui eu que fiz. E quando a gente mexe com a energia prânica, a gente não vê. A gente sente, mas a gente não vê. Então, isso complica um pouco o nosso entendimento sobre tal. Eu me descobri dentro do caminho do yoga, inclusive, observando a minha infância e percebendo que eu tinha medo de não respirar quando criança. Que eu tenho algumas memórias gravadas assim com relação à minha respiração, de observar a minha respiração, porque quando você observa a sua respiração, você muda o padrão dela automaticamente. E nesse momento, por não saber, né, na minha inconsciência infantil o que era aquilo, eu ficava pensando que eu estava com falta de ar. E eu tinha muito medo de ter falta de ar. Olha. Quando eu conheci o pranayama, eu entendi que esse era um sinal para eu observar e trabalhar esse ponto em mim, porque as nossas sombras, elas nos chamam para trazer luz. Elas vêm como um lembrete do tipo, é aqui que precisa ser trabalhado, olha para isso. Sim. Então, quando eu morei na Índia e comecei a minha trajetória lá, dentro do olhar indiano, eu entendi a gigantesca importância do pranayama dentro da filosofia do yoga. Coisa que durante 10 anos como praticante no Brasil, eu não tinha me dado conta. Exato. Estava naquele, né, asana. Exatamente. Asana, fica tudo bem, ai que delícia, uhul, vou para casa, tô arrasando, tá bom, mas achando que estava entendendo tudo, mas exatamente, tanto que quando eu fui morar na Índia, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o quanto eu não sabia dessa filosofia. Quanta coisa eu desconhecia. E foi aí que eu fui buscar o beabá do yoga no olhar indiano. Eu queria entender o que era yoga ali. E foi ali que eu conheci a importância do pranayama. Caramba, e foi ali que eu comecei a trabalhar com a minha respiração diariamente, o tempo todo, inclusive a estudá-la todo dia de manhã, de observar assim, quando eu acordo, como está a minha respiração. Antes de qualquer coisa, primeiro, como é que está a minha respiração? Sim. E depois nos estudos da neurociência, aí tudo fez muito sentido. Porque... Era esse o tópico que eu queria chegar. Porque, assim, quando a gente fala assim, né? E hoje, engraçado, eu dando aula para um casal, eles são novos, né? No yoga comigo, enfim. Por questão de ansiedade e tal, eles resolveram fazer juntos o casal. E aí, no final, a moça, a esposa... O esposo dela teve que sair, ela falou, Fernanda, eu queria muito
que você, na próxima aula, você fizesse só uma explicação bem assim detalhada desses pranayamas que a gente está fazendo, para o meu marido entender, para ele tentar colocar no dia dele, no dia a dia, nem que seja 1 minuto. Porque eu falei para ele 1 minutinho só, porque ele tem outras questões físicas relacionadas ao emocional, inflamação, intestino, estômago e tal. E aí, eu falei, gente, olha que coisa interessante. São pessoas totalmente leigas, né, no yoga, mas que tinham um tal ceticismo. Por quê? Ela até falou pra mim, fui uma vez praticar no local X, e porque eu vi que eles têm uma religião específica, só que aí eu não me identifiquei, porque ficaram lá cantando para um elefante, ela me falou, eu até achei engraçado, aí para um negócio de lá, uma estátua de elefante, aí eu já não... E aí vem, né, um momento que a gente vive atualmente fantástico, que a gente consegue aliar essa ciência milenar, filosofia milenar do yoga, com a ciência moderna, que é a neurociência. E por isso que eu estou estudando também, para agregar para pessoas como, né, essas que não é todo mundo que vai se identificar com as deidades, com, né, com a filosofia deste lado, mas que é até um pouco religioso, porque no yoga tudo está muito, né, não tem separação. E aí eu falei para ela, não, mas então essas técnicas a gente vai trabalhar aqui, não tem nada. Eu uso até uns cristalzinhos e tal, mas a gente não vou trazer o Ganesha. Eu até falei, Ganesha. É Ganesha o nome, né? Aquele de elefantezinho. Porque vai fazer bem para isso, isso e isso. E aí, esse gancho, né? Porque na próxima aula eu vou lá levar os estudos da neurociência, porque é a maneira como, para eles, faz sentido. Pessoas mais céticas. Sim, exato. Com certeza. E eu vou dizer que, bom, eu sou casada com o Guima, que é o senhor da criatividade, né? Guima é uma pessoa extremamente criativa. E eu sou muito mais cética, sempre fui. Eu tive que me desconstruir e me trabalhar para quebrar o ceticismo que eu tinha com relação a muitas coisas e a muitas experiências extrasensoriais, de alteração de consciência. Então, o meu olhar me ajudou, inclusive, a trilhar esse caminho de olhar para o que a ciência vem estudando, porque chamou a atenção da ciência o que está acontecendo com a cabeça das pessoas e, principalmente, eu acho, nos últimos anos, onde a gente vem enfrentando doenças tão difíceis de serem tratadas como depressão, ansiedade, e que está crescendo num nível assim absurdo. Os estudos científicos da pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia, com relação a essas doenças, principalmente dentro das empresas, cresceu absurdamente. Burnout, síndrome do pânico. Não, a ansiedade cresceu 37% no ano após a pandemia. 37% dentro de uma empresa é muita coisa. Então, assim, isso tem um impacto no resultado, isso tem um impacto na produtividade, na vida pessoal da pessoa, na vida familiar da pessoa, na saúde física dela. Tudo isso tem impacto. Eu acho que a respiração, ela age em todos os âmbitos. Sim. E ela funciona para as pessoas céticas. Que incrível. Olha que maravilhoso. Não precisa cantar para Ganesha. Não precisa cantar para Ganesha, não precisa fazer posturas mirabolantes, não precisa ter um corpo super flexível, pode estar sentado, pode estar deitado. Só precisa ter um pouquinho de boa vontade, sim, direcionar a atenção para a respiração. E aí, com a respiração, a gente vai lá naquela mesa, esse HD interno, e começa a mexer nos botõezinhos que tem ali. E esses botõezinhos controlam todo o resto. Sim. Então, eu acho que quando a gente pega um fiozinho e a gente começa a ir profundo para dentro dele, a gente percebe que é um universo de coisas que estão interligadas dentro de nós, porque nós somos um mecanismo muito complexo. Sim. E como chegou esse interesse de estudar a neurociência com o yoga? Na minha vivência na Índia, os indianos, eles têm um jeito muito diferente de ensinar, né? E que hoje,
depois do olhar da ciência, eu entendo perfeitamente o porquê, que talvez eles não tenham consciência, né? Mas tudo vem mitologicamente misturado com a realidade. Então, as histórias são estratosféricas, assim, de coisas mirabolantes. Você pensa, não, mas não é possível que isso aconteceu, né? Mas é tão mirabolante que você grava, né? E esse é o ponto. O que eles querem é que o conhecimento ele fique na memória. Porque a nossa memória é muito seletiva. Ela armazena uma parte das coisas, o resto ela joga fora por vontade própria, sem que você tenha consciência disso. E aí a gente vai preenchendo algumas coisas com criatividade. Sim. E essa criatividade vai moldando as memórias que nós temos. O que os indianos fazem é trazer já um contexto muito criativo para que a mente se interesse por aquilo e grave, escolha manter aquilo para dentro. E ali embutido vem, lógico, um conhecimento. Então, quando você faz uma pergunta para um professor na Índia, das escolas clássicas, normalmente você não escuta uma resposta que faça sentido. E às vezes você não escuta resposta nenhuma, porque eles falam que a gente pergunta demais, sente de menos, que a gente quer tudo pronto. Porque imagina, Fê, o conhecimento do yoga ele era passado de um para um, e o aluno ele não ia numa aula, ele ia morar na casa do professor. Ele passava anos morando junto, acompanhando o dia a dia. A gente vai lá, fica uma hora, vai embora e quer um monte de respostas. E para eles que viveram isso, olhar esse nosso jeito de querer aprender... Você não vai aprender nada, desculpa. Exatamente. Vai ficar quanto tempo? 15 dias na Índia? E tá querendo aprender o quê? Vai vir 1 hora por dia aqui? Tá querendo o quê? Sabe? Então, eles não respondem. É muito comum, assim, tipo, não, precisa parar de perguntar, precisa sentir. Deixa o corpo sentir. A resposta tá aí. Não sou eu que tenho que dizer. E aí, eu trabalhei muito isso, vivi muito isso na Índia. No começo dá uma raivinha, assim. No começo dá uma decepção, né? Dá uma decepção. Ai, gente, o que eu vim fazer aqui? Por exemplo, a primeira vez que eu fui numa aula de Yoga Nidra, minha decepção foi tenebrosa de não conseguir saber o que era aquilo, porque acabou a aula, a professora foi embora e não falou. E aí a única resposta que ela me deu foi isso, foi Yoga Nidra. E foi embora. Eu falei, tá, mas o que é Yoga Nidra? O que é essa técnica? Gente, não é possível. O que aconteceu aqui? Então, dá uma raivinha, sim. Quando eu fui me aprofundando nos estudos, eu percebi, e aí, assim, olhando, né, dentro da minha trajetória de professora, e voltando para o mundo corporativo, porque depois de morar na Índia, eu voltei para o Brasil e voltei para o mundo corporativo, eu percebi, então, o ceticismo das pessoas dentro do mundo corporativo. Porque aí, sim, eu acho que a gente está anos-luz de qualquer coisa, né? O grande movimento está olhando para o mundo material, físico, para entrega de resultados, essas coisas. E aí eu pensei, mas tem que ter um jeito da gente acessar essas pessoas. Tem que ter um caminho para você poder levar conhecimento para essas pessoas. E a ciência é um caminho que chega aí. Sim. Porque está ali. O estudo está ali. Pessoas dedicam anos da sua carreira profissional estudando um único tópico, um único sistema, um único hormônio, um único neurotransmissor e todas as formas que o corpo reage com relação a isso. E aí, quando você olha para isso, você fala, não, isso daqui convence. Isso daqui convence. Saiu em Harvard, convence. Então. E aí eu comecei a ver que, do mesmo jeito que as religiões, elas são diferentes, na linguagem, na forma de passar e na interpretação, mas que no fundo, elas possuem uma base muito similar. Sim. Eu acho que a ciência, quando ela traz essas comprovações, a gente vê que a base é similar, a forma como você mostra é diferente. Sim. Então, o mundo oriental, ele não precisa de comprovação. E aí, quando a gente olha para as filosofias de lá, para o budismo, para o hinduísmo, para o jainismo, quando você olha para os países, para as doutrinas, você fala, não, ninguém está precisando de um documento que comprove nada. A pessoa, ela acredita, ela reverencia quem tem mais experiência, ela ouve.
Sim. Nós não somos assim. Esse lado do mundo não é assim. O novo mundo aqui desse lado... Que é, só acredito vendo, só né? Me prova. Vendo. Exatamente. Só quando as pessoas me falam isso, me prove, tal, qual estudo... Você já testou você fazer? Você experienciar? Porque é isso, né? E eu acho que o caminho do prana é exatamente esse. Eu falo nas minhas aulas que é assim, a gente não vê o prana. Mas é fácil sentir. É bem simples. É só você lembrar daquele dia que você chega na metade do dia e não tem mais energia para continuar. É simples. O que significa isso? Isso significa que a energia está baixa. A energia prânica está lá embaixo. Existe como levantar. E aí, quando a gente começa a olhar para isso, a gente percebe que existem várias coisas que a gente faz no dia que derrubam essa energia. E outras que elevam essa energia. São coisas tão simples. E para cada pessoa é uma coisa. Né? Que tem gente que se eleva ao redor de muitas pessoas, tem gente que tem a energia drenada quando está com muitas pessoas. Tem gente que adora ficar sozinho, tem gente que não consegue ficar sozinho. Né? E a alimentação é outra questão muito importante. Eu acho que assim, tudo que a gente capta pelos nossos sentidos é importante, que é a alimentação que a gente traz para dentro, né? Seja o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente respira, o que a gente ingere, tudo isso é uma forma de se alimentar do mundo. E isso interfere no prana. Então, quando você está rodeado de pessoas pessimistas, que reclamam de tudo, que criticam tudo, é um trabalho árduo você se manter com a energia lá em cima. Sim. Você vai se esgotando, porque esse é o tipo de coisa que vai derrubando a energia. Sim. E aí você vai se deixando contaminar. Agora, quando você está num ambiente onde o positivismo está lá em cima, onde as pessoas são agradáveis, onde existe troca, compaixão, onde existe carinho, cuidado, automaticamente você se eleva. Mas aí que está o desafio. Como é que a gente se eleva no ambiente? No ambiente pesado. Exatamente. Aí a gente usa as técnicas. Né? Exato. É exatamente nesse lugar que a gente precisa delas. Por quê? Nós nos contaminamos tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E a contaminação do humor, né, do nosso humor, ela é forte. A gente acorda mal-humorado, a tendência é que a gente vá contaminando todo mundo pelo caminho. Quando você acorda radiante, você também tem a mesma capacidade. Quando você usa as técnicas, quando você sabe do seu poder, e você usa as técnicas para se manter elevado, você, em um ambiente onde o clima está pesado, consegue se sobressair e ir desconstruindo esse peso e trazendo a sua leveza, a sua autenticidade, essa energia elevada. Porque é aquilo que dentro da ciência a gente fala. Existem gestos tão pequenininhos, tão simples, que são tão grandiosos e mudam a vida de uma pessoa. Um sorriso, um olhar, um bom dia. Sabe? E a ausência dele também, dependendo da sensibilidade da pessoa. Então, se você entra num ambiente onde a coisa está pesada, só de você entrar sorrindo, só de você entrar bem, já traz uma renovação naquele ambiente. Exato. E daí, usar as técnicas para se manter assim, faz com que você acabe o dia observando que o ambiente mudou por conta da sua capacidade de mudar o estado. As pessoas às vezes me falam assim, puxa, mas eu trabalho num ambiente muito pesado, saio carregadíssimo. Então, é o que eu mais ouço também. Ou família, ou enfim. Ou na minha casa não dá. Nossa. Que eu faço meu yoga eu chego em casa, acabou o yoga. Não, pois Mas e daí, pra que a gente faz esse yoga? Não é? Não é pra isso que a gente faz? Para colocar em prática? Pra vida. Eu acho que assim, uma vez eu ouvi de uma professora, e adorei, e eu acho que faz muito sentido, que quanto mais a gente se desenvolve nesse caminho, maiores são os desafios que a gente vai encontrando. E não é por acaso. É exatamente para que a gente não caia na nossa zona de conforto.
Exatamente para que a gente saiba lidar com todas as situações e continue nessa evolução. Sim. Agora, se a gente vai lá, passa 1 hora fazendo uma aula de yoga, volta para casa e não consegue trazer nada daquilo que foi trabalhado lá para dentro do ambiente que está precisando dessa técnica, então valeu muito. Exato. Porque ficou lá. Sim. É o que a gente fala de levar o yoga para fora do tapetinho. Para fora do tapetinho, para a vida, né? Para a vida. Aí você falou da Índia e tal. Você foi algumas vezes para a Índia e ficou lá? Ou teve um período lá que você foi realmente para ano sabático, alguma coisa assim, voltou e aí mudou da saia do corporativo? Como é que foi isso? Curiosidade. Sim, eu mudei para a Índia em um determinado momento. Não foi necessariamente um ano sabático, eu não chamei assim. Mas em um determinado momento da minha vida, eu fui demitida. Pela primeira vez na minha vida. Nunca na vida eu tinha sido demitida. Aí deu uma crise. Então, né? Chegou Falta no chão, ego, né? Falta chão, de repente. Você fala, e agora eu faço o quê, né? E aí o mundo meio que se desconstrói dentro de você e você questiona tudo. Né? Você começa a questionar tudo. Mas naquele minuto em que tudo isso aconteceu, eu me lembrei de um pedido que eu tinha feito para o universo, para os deuses, para o mundo, para que eu pudesse voltar à Índia. Eu já tinha ido à Índia uma vez, tinha gostado muito. Só não tive tempo suficiente para conhecer tudo que eu queria. E quando eu falo conhecer, não é conhecer territorialmente uma cidade ou outra, mas conhecer a cabeça dos indianos, entender o que acontecia. A vivência, né? Viver lá. Então, quando isso aconteceu, eu decidi ir embora para a Índia. E eu fui sem uma data para voltar, sem uma programação. Eu fui meio que deixando a vida me levar. Eu fui realizar uma coisa que eu queria muito e que eu sabia que talvez, se aquilo não acontecesse naquele momento, talvez passasse e eu não fizesse de novo. O universo te deu a oportunidade, né? Agora você não está com esse compromisso, você está livre. Pode ir. E assim, quando eu olhei para minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar com 14 anos, quando isso era permitido no mundo, né? Quando não existia as coisas como elas são hoje. E sempre vivi, assim, de trabalho, férias, trabalho, férias, trabalho, férias. Foi a primeira vez na vida que eu fui demitida e que, de repente, eu não tinha nenhum compromisso. Nenhuma perspectiva. Eu olhava para o mês seguinte, para o próximo, e eu podia criar o que eu quisesse. A agenda está livre. Exatamente. Sabe? Não é assim, tem uma data específica para. Não, minha vida até então tinha sido toda estruturada com datas específicas e, de repente, eu não tinha nenhuma. Então, eu pensei, será que eu vou ter outra oportunidade de viver isso se eu não fizer alguma coisa agora? Porque eu acho que a vida, ela se movimenta e ela nos dá espaço para criar novas perspectivas. É que a gente normalmente ignora. Né? Passa como um trator por cima deles e a gente continua reclamando da vida e fazendo a mesma coisa. Reclamando da vida e fazendo a mesma coisa. Sim. E esperando que alguma coisa mude. Então, naquele momento, eu olhei para tudo e pensei, o país está em crise. Eu não tenho um outro emprego nesse momento. Que ano foi isso? 2000 Curiosidade. Final de 2014. Pensei, eu poderia sair procurando outro emprego, mas será que quero? Eu acho que não quero. Acho que não. Acho que eu quero viver outra coisa. Eu quero experimentar uma outra coisa. Então, fui para a Índia. Foi eu e Guima, que embarcou na minha ideia louca. Legal. E nós fomos sem nenhuma perspectiva do que fazer, nem de tempo. Né? De quando voltar, de como seria. E as coisas foram se desenrolando de uma forma muito legal. Desde então, eu volto todos os anos. Eu voltei para o Brasil para fazer essa formação de professores. O que me trouxe de volta para o Brasil foi essa formação. Que legal. Quando eu vi essa formação, e aí, de novo, eu vi um sinal da vida me chamando. E se tem uma coisa que eu aprendi na Índia, foi a dar mais importância para os sinais. Porque o sinal que a gente vê, ele é, dentro dos estudos, um estado da nossa consciência, que está muito além do nosso intelecto, da nossa mente, dos nossos sentidos. Ele é uma voz que fica falando bem baixinho lá dentro e a gente normalmente ignora, porque nós estamos muito preocupados em
analisar, contextualizar, entender e captar, interpretar e responder a essa interpretação. E aí a gente não ouve isso. E a Índia me ensinou para ouvir, né? Escuta. Escuta que tem uma coisa falando aqui dentro. Dá um pouquinho de atenção que o volume aumenta. Quando o volume aumenta, você se surpreende. Então, quando eu vi esse curso, me chamou muita atenção porque a imagem que me veio, eu estava morando lá num lugar na montanha, onde tinha zero coisas. Era na montanha mesmo. Para subir, tinha que subir uma trilhazinha. E para fazer qualquer coisa, comprar comida, se comunicar com o mundo, tinha que descer essa trilha e ir no povoadinho que tinha ali perto. E nós não tínhamos geladeira. Então, a gente comprava as coisas pontualmente para comer no dia. Todo dia descia para fazer a comprinha do dia. Nesse dia eu fui na internet para pagar uma conta aqui do Brasil. E quando eu abri o meu e-mail, eu vi a chamada do curso de formação de professores no Brasil. E na chamada, a foto que aparecia era a foto da pessoa que foi meu primeiro professor de yoga. Na minha primeira aula, lá em 2005. O primeiro contato que eu tive com yoga foi com esse professor. E que eu nunca mais tinha tido nenhuma notícia. Faziam 10 anos que eu não via essa imagem, não ouvia nada a respeito. Nada. Era o sinal, né? Sabe quando você vê a foto e volta lá atrás no tempo e fala, nossa, não é à toa que essa foto aparece para mim. Alguma coisa tem aqui que eu preciso descobrir o que é. Sim. E foi isso que me trouxe de volta. Porque eu pensei, não conheço esse curso, mas preciso fazer. Aí resolvi ouvir o que falava aqui dentro. E foi assim que eu convenci o Guima, disse, olha, eu preciso fazer esse curso. Ele é no Brasil. E a gente está na Índia, onde estão todos os professores de yoga. Isso que eu ia perguntar. Você não podia ter feito o curso lá na Índia? Já estava lá. Pois é, mas eu fui para fazer um curso, né? Uma das minhas expectativas na Índia era fazer um curso. Mas quando eu cheguei lá, eu cheguei à conclusão de que eu precisava viver muito para entender o que era yoga antes de pensar em ser professora de yoga. Eu precisava mudar um pouquinho a minha chave. E aí eu fui fazer os cursos iniciantes, o beabá do yoga. Fui fazer várias vivências, eu precisava viver aquilo. E depois desses 6 meses vivendo integralmente yoga todos os dias, esse sinal veio como um alerta. E aí eu pensei, eu poderia fazer qualquer curso na Índia. Mas alguma coisa dizia que eu precisava fazer esse. E foi o que eu disse para o Guima. Eu falei, eu posso fazer 1000 cursos depois daqui. Eu posso voltar quantas vezes eu quiser. Mas alguma coisa me diz que eu preciso fazer esse. E isso era muito forte naquele momento para mim. Então eu voltei para fazer essa formação. E se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estivesse aqui. Nossa. Porque hoje eu sou diretora dessa escola. Desde que eu fiz esse curso, eu nunca saí da escola. Nossa. E a minha vida acabou sendo direcionada para isso, tanto que em um determinado momento da minha vida, eu abri mão de todo o resto, porque eu entendi que era aqui, era nesse lugar, era esse caminho que eu queria continuar seguindo, era nessa estrada. Então... Fantástico. Eu volto todos os anos, fico 2 meses, 3 meses. No ano seguinte a esse, né, da minha vinda, eu fiquei 4 meses lá. E naquele momento, inclusive, eu fui com uma ideia de, ok, agora eu fiz o que eu queria fazer, voltei para a Índia. E aí nós pensamos em montar um negócio na Índia. E estávamos com tudo organizado. Morar lá? Para dividir o meu tempo entre a Índia e o Brasil. Sim. 6 meses na Índia, 6 meses no Brasil. A perspectiva era mais ou menos essa. E a gente abriu uma casa de suco e dá aula de yoga. Yoga com suco, porque os sucos são bem interessantes na Índia. Fazem muito sucesso, os indianos gostam, os turistas gostam. Então, nós estávamos com tudo pronto. O dia que eu fui visitar o lugar... eu fiquei doente. Fui pro hospital. Caramba. Eu e Guima. Guima quase morreu. Passamos 1 semana hospitalizados. Tiveram o quê? Pegamos uma bactéria, uma super bactéria. E depois ficamos 1 mês em recuperação para conseguir pegar o voo de volta pro Brasil. E aí, de novo, cheguei à conclusão de que eu
Estava fazendo um plano que não era exatamente o que o universo estava querendo, que para, não sinalzão, é por aqui. né? Foi logo Foi uma chacoalhada, tipo, acorda, não é isso, espera um pouquinho, volta para casa. E foi quando nós voltamos. Então, assim, eu estava na escola naquele momento, mas estava na escola com essa perspectiva de que eu ia passar esse tempo fora. E, enfim, ao longo do tempo, cada vez mais eu vou percebendo esses sinais que vão ficando muito nítidos desse desenho da minha trajetória. E aí isso tem muito, assim, daquela coisa, né? A gente acha que a gente tem controle sobre tudo, que a gente escolhe como vai ser e o que vai ser, né? E a gente cria um monte de expectativas. E eu confesso que depois da minha experiência na Índia, eu tive a certeza de que a gente não tem controle mesmo. E as escolhas que a gente faz são das nossas reações diante do movimento que a vida apresenta, quando a gente se direciona para um movimento específico. E não adianta a gente criar expectativas. É difícil. E quem diria depois desses anos que você está dando um curso em Maceió, entendeu? Gente, a vida é muito louca. Muito louca. E muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Muito das oportunidades que vão aparecendo também. Como eu falei pra você, né? Eu também, quando eu fui morar fora, eu saí uma coisa, voltei outra. E as pessoas, ai, que coisa, né? Diferente. Mas a gente pode fazer várias coisas diferentes. Muito. Experienciar, experimentar. Muito. Professora de yoga, podcast, jornalista, empresária, enfim, mãe, tudo. Aliás, a gente pode fazer tudo, né? É só ter força de vontade e resiliência para passar pelas tempestades que surgem no caminho. Mas que você... Sim. Tendo essas duas coisas bem claras, eu acho que a gente pode fazer tudo. E eu acho que as nossas intenções, elas são muito fortes. Eu, por exemplo, adoro viajar. Adoro viajar. E eu sempre achei que nunca ia conseguir viajar o tanto que eu gostaria. E olha a minha vida hoje. Eu viajo quase todos os finais de semana. Dando aula cada final de semana num lugar do mundo. Exatamente. E vocês chegaram com a Yoganaya em Portugal, né? Sim, maravilhoso. Muito legal. Maravilhoso. Já finalizamos uma turma, já estamos na segunda. Sim. E agora, no começo do ano, eu volto para lá para abrir a terceira turma em Portugal. Então, assim, e agora em 2024 também, nós teremos de volta a turma de Miami, que nós fizemos turmas em Miami durante 3 anos seguidos, paramos na pandemia. E aí agora vamos voltar. Então, assim, olha quantas coisas, né, o yoga nos proporciona quando a gente se reorganiza internamente. Porque tudo isso eu acho que tem dessa reorganização interna. Né? As coisas, elas não acontecem por acaso. Sim. Eu queria falar também, antes que acabe o nosso tempo, né, que todos esses cursos... Como que... E você falou antes da sua experiência na Índia, do Yoga Nidra. Daí, você teve aquela experiência lá, fiz Yoga Nidra, ninguém me explicou nada. Aí acendeu uma luzinha pra você. Totalmente. Quero aprender o que é isso. Que negócio estranho, ao mesmo tempo magnífico. E aí, como é que você mergulhou nesse caminho? Então, foi como eu disse, eu sou bem curiosa, né? E aí minha curiosidade me move muito. Eu fui atrás de saber o que era, porque o máximo de informação que eu obtive da minha professora foi isso, o nome. E fui atrás na internet, nas livrarias da Índia. Para mim, a maravilha, a Índia é o oásis da literatura sobre o yoga. Né? Então, tinham várias coisas lá. Eu comecei a pesquisar, falei, é isso, cara, é isso. Porque, como eu disse para você, por eu ser muito cética anteriormente, eu criei muitos bloqueios emocionais e preciso me trabalhar para chegar a alcançar estados alterados da minha consciência. E na prática de Yoga Nidra, eu não precisei fazer nada. E eu tive uma experiência incrível. E eu falei, nossa, eu preciso entender mais sobre isso. Foi quando eu comecei a estudar. Eu me aprofundei nos estudos e tive interesse de fazer uma formação, porque eu queria mais e mais. Voltei para o Brasil e percebi que existia uma grande confusão aqui no Brasil a respeito dessa técnica e que muitos professores não têm claro o que ela é. Ela é muito confundida com Shavasana.
ela, na minha percepção, também é confundida com a hipnose. Algumas pessoas não se permitem fazer porque acham que aquilo é uma forma de hipnotização. Uma coisa estranha. E daí eu fui percebendo assim, não, falta informação a respeito de uma que é uma das técnicas mais poderosas que tem dentro do yoga, porque ela é muito sutil. Ela é muito sutil. E quando a gente olha a história dela, a gente percebe o motivo dessa sutileza, né? Por conta dos nossos sentidos serem moduladores da nossa forma de reação no mundo, nós temos muita dificuldade de relaxar. E Yoga Nidra é uma técnica que faz uma reestruturação mental pelo relaxamento profundo. Então, se você não relaxa, você não se transforma. E a gente acha que se jogar numa cadeira é relaxar. Que ligar a televisão é relaxar. Netflix. Não é? Pode até ser, mas isso não relaxa a mente, porque os inputs continuam, um bombardeio de informação que você continua recebendo. Então, como é que a gente consegue relaxar de verdade? Parando os inputs dos sentidos. E o que o Yoga Nidra faz é isso. É colocar a pessoa em um estado mental que ela bloqueia a entrada de captação dos sentidos, e daí você acessa um lugar da consciência que você só acessa quando você está dormindo muito profundamente. Isso você faz em questões de minutos. Sim. E entra em estado teta. Das zonas em delta. Delta. Ele é um estado além do teta. Ou seja, Theta Healing ficou super famoso porque leva as pessoas para essa frequência cerebral. Agora imagina o Yoga Nidra, que te leva além disso. É a mais baixa frequência de ondas cerebrais que é possível ser captada. É nesse lugar que a gente chega. E nesse lugar, o nosso inconsciente ele é acessado e você faz uma faxina. Você tira dali coisas que estão armazenadas e que refletem na sua vida consciente. Incrível. Ele é poderosíssimo. É poderosíssimo. Já quero fazer esse curso. Vai ter online? Só que é em São Paulo, né? Então, mas você sabe que o curso, ele é online com 2 dias presenciais. São apenas 2 dias que são presenciais. O resto dele todo é online. E esses 2 dias presenciais, eles vão ser transmitidos ao vivo para quem não está em São Paulo. Então, o curso ele tem certificação pelo Yoga Alliance. São 50 horas. Não é apenas para professores de yoga, mas para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer uma técnica que trabalha a sua reestruturação mental através do relaxamento. E você pode aplicar a uma pessoa que está, inclusive, acamada, hospitalizada. Os efeitos que ele traz são incríveis. A gente vai fazer aqui em Maceió. A gente vai fazer em Maceió no módulo essa semana. Vai! Muito legal. Ai, Ana, obrigada. Eu queria ficar falando aqui mais muito tempo, mas o nosso tempo já acabou. Queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui comigo. E dizer que eu estou muito feliz, né, de receber você e a Yoga Naya e todo mundo da equipe. E, por favor, dá algum recado final, onde as pessoas te encontram. Claro, se você quiser falar. Obrigada. Quero primeiro agradecer a você por esse convite maravilhoso. Amei por estar aqui nessa cidade tão linda, meu Deus, que é um presente. E quero convidar você que está nos ouvindo para entrar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que é um lugar que eu compartilho cápsulas diárias de técnicas aplicadas à vida, para a gente começar a desmistificar essa ideia de que yoga não é para mim, isso não funciona para mim, eu não consigo fazer, porque todos nós conseguimos fazer tudo. Basta a gente saber como é que a gente coloca na vida. Então, meu Instagram é o Ana Lugh, L-U-G-H, Ana Lugh Yoga. E eu espero vocês lá. Estou sempre disponível, só me mandar um direct ali, que vou adorar. Obrigada. Não, e é verdade, os seus vídeos muito legais. Muito legais. Quero falar publicamente aqui, porque pega umas coisas que a pessoa nem imagina, assim, coisinhas básicas. Você arrumando a sua mala para vir para Maceió.
Eu tô trabalhando desapego. Eu achei fantástico. Adoro. No mercado, no trânsito. Assistam e compartilhem. Muito legal. Obrigada. E para você que está aqui comigo, muito grata pela sua presença. Espero que a gente tenha contribuído para ainda mais consciência na sua vida. Vamos praticar o que eleva a nossa vibração, compartilhar com outras pessoas e sempre, né, com essa consciência que a gente fala aqui de yoga também, de mindfulness, de meditação, de saúde, mas o que importa é que você encontre o caminho que te leve para o bem, né, e que a gente expanda esse bem para todos ao nosso redor, que a gente está precisando no mundo. Muito grata, até a próxima. Namastê. Namastê. Obrigada, foi ótimo. Gratidão.